Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 16 ao verso 19. Assim diz a palavra do Senhor. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. Oremos. Pai, que alegria estarmos aqui na Tua casa. Quantos irmãos espalhados por esse país, espalhados pelo mundo, separaram o dia de hoje para Te prestar um culto de louvor e adoração. E nós nos somamos a eles, entendendo que não há lugar melhor para estar do que diante do Senhor, diante da Tua face. Ó Deus, e obrigado porque temos o privilégio de vivermos numa nação, num país, onde podemos abrir a Tua palavra e falar dela, Deus, de maneira livre. Isso para nós é um privilégio. Agora rogamos ao Teu Santo Espírito para que faça desse momento um momento muito especial nas nossas vidas, onde a Tua palavra será aplicada aos nossos corações. Essa é a minha oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Talvez uma das características nossas, de brasileiros, é a distração. Como somos, às vezes, distraídos. Eu não sei se você, num momento de devocional, de oração, começou a orar e estava ali com a sua oração já preparada e você coloca diante de Deus algumas questões e de repente a sua mente divaga e você custa voltar para aquele tópico que você estava. Quando nós oramos na hora de dormir, então, esquece. O em nome de Jesus, amém, é só no outro dia. A distração é uma característica nossa. E, às vezes, na distração, nós começamos a dar importância ao que é periférico, muito mais do que aquilo que é central. Isso também se aplica na nossa vida cristã. Às vezes, quando nós, isso é uma questão que surge muito no meio evangélico, você e eu provavelmente já ouvimos isso, quando alguém diz assim, nossa, mas na época em que eu converti, havia um calor, havia um ânimo, havia uma disposição muito maior de eu estar envolvido com as coisas de Deus, de repente foi esfriando, e eu me acomodei. Quantas vezes já ouvi isso na igreja? E a grande verdade, irmãos, é que às vezes nós, lá, quando começamos na nossa caminhada, nós entendemos lá no comecinho, exatamente da onde nós estávamos sendo chamados e para onde nós estávamos indo. Nós estávamos sendo chamados de um mundo de morte para o mundo dos vivos. Nós estávamos sendo transportados do mundo de tristeza para um mundo de alegria transbordante. Nós estávamos sendo arrancados do império das trevas e fazendo parte agora do povo de Deus, do povo que tem um rei, e vivemos agora na família desse rei. E corremos o risco de, à medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa vida cristã, acostumarmos com estas coisas e começamos então nessa caminhada a dar mais importância a questões periféricas por distração e esquecemos daquilo que é essencial na nossa vida cristã, na nossa fé e na nossa caminhada. O meu convite para você hoje é olhar para aquilo que é essencial na nossa fé. Por isso que eu quero tratar do seguinte tema: o significado da cruz para a vida do cristão. O significado da cruz para a vida do cristão. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos ficar focados em coisas periféricas na nossa caminhada cristã. Nós precisamos estar sempre olhando para aquilo que é essencial. E o que é essencial na nossa carreira cristã é que temos um Senhor, um Salvador, que veio ao mundo, deu a vida por nós na cruz do Calvário, nos comprou por um alto preço e nos convidou agora para sermos seus seguidores e vivermos de acordo com aquilo que Ele estabelece na sua palavra. Paulo, ele está escrevendo essa carta, provavelmente estava em Éfeso, entre 55 e 57 depois de Cristo.
Essa é uma carta que tem 3 propósitos, pelo menos. Primeiro, expressar a alegria de Paulo pela reação favorável que aquela igreja teve ao seu ministério. Paulo também escreve para relembrar aqueles irmãos do compromisso que eles tinham com a oferta, com a ajuda que eles deviam prestar à igreja da Judéia que estava passando necessidade. E um terceiro propósito para o qual Paulo escreve essa carta é defender a sua autoridade apostólica. Nós temos nessa carta, provavelmente, a melhor autobiografia do apóstolo. E agora, no capítulo 5, ele revela as motivações para executar o seu ministério. Paulo era um homem, e quando lemos isso no livro de Atos e nas suas cartas, um homem que se jogou completamente aos pés da cruz, e um homem que se envolveu no ministério de expansão do reino de Deus com toda a força da sua alma. E ele faz isso porque ele tinha certeza da ressurreição. Meus amados, nós precisamos ter os nossos corações aquecidos pela mensagem da ressurreição. Ele faz isso porque ele entende também o tribunal de Cristo. Capítulo 5 mostra isso, versos 10 a 13. E ele faz isso por amor ao seu Senhor. E agora nos versos 14 e 15, Paulo ensina que, sem entender a cruz, não é possível desenvolver um ministério profícuo, um ministério com excelência na igreja. Por isso, precisamos compreender a cruz. Qual o significado da cruz para a nossa vida? Quando nós compreendemos a cruz, a primeira coisa que o texto nos ensina é que nós olhamos os outros agora com os olhos de Cristo. Eu não olho mais para o meu próximo com os meus próprios olhos, mas eu preciso olhar para o meu próximo com o olhar de Jesus Cristo. Irmãos, e se tem uma coisa que os evangelhos narram de uma maneira sublime, maravilhosa, é como Cristo olhava para as pessoas. Existe uma elaboração dos escritores dos evangelhos que eles procuram deixar muito claro que o olhar de Cristo para o próximo, para o outro, era um olhar que tinha compaixão, era um olhar que tinha ternura, era um olhar que tinha acolhimento. E esse precisa ser o olhar daquele que um dia compreendeu a mensagem da cruz. Olhar de recepção. Olhar aonde nós atraímos os outros para um relacionamento conosco e através desse relacionamento nós apresentamos a mensagem de salvação. Olha o que Paulo está dizendo: a ninguém conhecemos segundo a carne. A nossa visão quanto ao outro agora precisa ser radicalmente transformada a partir do momento em que nós entendemos o amor de Deus expresso na cruz. O que rege o meu pensamento para com o outro, o que rege o meu comportamento para o próximo não é mais a minha sabedoria humana, não são mais os meus julgamentos. Tiago vai dizer no capítulo 3, verso 15 da sua carta, que a nossa sabedoria humana, diante da sabedoria de Deus, é uma sabedoria limitada, é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria animal, é uma sabedoria demoníaca. E quantas vezes nós insistimos em olhar para os outros, em olhar para aqueles que estão ao nosso redor, com um olhar natural, com um olhar terreno, com um olhar caído. E com isso nós emitimos julgamentos que não deveriam fazer parte dos lábios daqueles que realmente amam e temem o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a olhar o próximo com o olhar de Cristo. Os que estão ao nosso redor precisam ser atingidos pela poderosa luz de Cristo que resplandece em nós. Somos o bom perfume. E a gente já pode fazer algumas aplicações nesse primeiro ponto. O que o seu marido tem ouvido de você? Como é que você, esposa, tem olhado para ele? Como ele tem olhado para você? Como você, pai, você, mãe, tem olhado para os seus filhos? Como que vocês, família, têm olhado para a família vizinha? Como que você tem olhado para os seus colegas de trabalho? Qual é a percepção que você tem? É uma percepção que é regida pela cruz de Cristo? Ou uma percepção regida pela sua própria sabedoria humana caída, animal, demoníaca, como Tiago coloca? O Evangelho, quando ele entra nos nossos corações, ele precisa transformar toda a nossa perspectiva de vida. Precisa transformar a maneira de pensarmos, a maneira de agirmos. Tudo em nós agora precisa ser novo. E é isso que Paulo está nos ensinando. A cruz de Cristo transforma a maneira como nós olhamos aqueles que estão ao nosso redor. Os nossos sentimentos, atitudes, desejos e relacionamentos agora, eles são aquecidos pelo Espírito de Deus e não mais pela carne.
Quando nós trazemos à memória a mensagem da cruz, nós compreendemos que olhamos para Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando compreendemos a cruz, nós olhamos para Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para muitos, Jesus é Salvador. Como nós queremos Cristo como Salvador? Se você sair aqui no nosso país, do norte ao sul, do nordeste ao sul, e você perguntar para a maioria dos cristãos que existem aqui, se eles creem em Jesus como Salvador, a maioria vai dizer que crê em Jesus como Salvador, porque é confortável você dizer que Jesus é aquele que te tira da morte e te leva para a vida. Mas a Bíblia nos ensina, e o versículo 16, a parte B também vai nos ensinar isso, que Cristo não veio ao mundo apenas para nos salvar, mas Ele vem também para fazer discípulos. Uma vez que eu creio que Cristo é o meu Salvador, agora eu preciso me tornar um discípulo dEle. E Ele então agora é meu Senhor. Irmãos, e se tem algo difícil para nós, na caminhada cristã, é nos curvarmos ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque curvar-se diante de Jesus significa não ter mais vontade própria, não ter mais desejos que nascem no seu próprio coração. Você torna agora o seu coração um escravo do Senhor Jesus Cristo. E o que deve prevalecer na nossa vida agora não é mais a minha própria vontade, mas é a vontade dEle. Quem nos ensina isso é o próprio apóstolo Paulo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Isso é compreender o senhorio de Cristo. E aí nós não negociamos com Ele. Não há negociação, existem normas, existem leis, existem princípios que Ele deixou para nós vivermos, que estão registrados nas Sagradas Escrituras, e nós não negociamos isso. Ele é o Senhor, Ele dá as ordens, Ele estabelece as regras, e nós simplesmente obedecemos a esse Senhor que deu a vida por nós lá na cruz do Calvário, que nos salvou. Precisamos, irmãos, olhar para a cruz e entender que ali Jesus nos resgata da morte, mas ali também Jesus nos convida para termos uma vida de escravos. Somos escravos do Senhor Jesus. O Evangelho, quando olhamos para a cruz, ele muda o nosso olhar para com o próximo, mas ele também transforma o nosso olhar para com o próprio Cristo, porque ele é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. Ele é o doador da vida, mas também é o dono da vida. João Calvino diz: Senhor, a Ti ofereço meu coração, sincero e espontaneamente. E é isso que nós precisamos dizer para Jesus todos os dias. Jesus, eu te ofereço a minha vida, sinceramente, com toda alegria, com toda paz, com toda tranquilidade, porque eu pertenço ao Senhor agora. O Senhor me comprou. O Senhor agora é o dono da minha existência. Em terceiro lugar, irmãos, quando nós compreendemos a cruz, nós olhamos as coisas do mundo como velhas e passadas. Não é possível os nossos jovens terem amor pelas coisas do mundo. Não faz sentido, é paradoxal. Não faz sentido também para nós adultos amarmos as coisas do mundo agora. Não faz sentido nós sermos atraídos pelo império das trevas. Não faz sentido nós flertarmos com aquilo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Porque quando nós compreendemos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, as coisas do mundo elas se tornam velhas e passadas. Porque agora nós temos uma nova vida, porque estamos em Cristo. É interessante, esse termo em Cristo, ele aparece 25 vezes nas cartas paulinas. E significa uma íntima comunhão dos crentes com o seu Senhor e Salvador. Nós estamos ligados a Jesus agora de maneira inseparável. E o próprio Cristo nos ensinou isso quando Ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar que Cristo é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Irmãos, isso mostra claramente que nós estamos intimamente, intrinsecamente ligados a Jesus e nada pode mais nos separar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem escreve isso é o próprio apóstolo Paulo, que vai dizer lá em Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o último ponto dos 5 pontos do calvinismo, perseverança dos santos. Uma vez que você é atraído pelo amor de Jesus Cristo, uma vez que você compreende a mensagem da cruz, uma vez que o Espírito Santo de Deus desvenda os seus olhos, ninguém mais pode te arrancar dos braços do Deus amoroso. Olhar para a cruz, para a obra de Jesus, aquece os nossos corações, porque nos faz lembrar que Ele desce do seu trono de glória, vem à terra, morre numa cruz, nos compra, nos lava, nos redime e diz: agora é meu, ninguém toma. Essa é uma certeza que precisa aquecer nessa noite os nossos corações. Para quem compreendeu a mensagem da cruz, então, irmãos, as coisas velhas não são mais atrativas. Ficaram para trás, embotaram, desfaleceram, enfraqueceram diante da nova realidade de vida que nós temos. Nada se compara à paz, à alegria, ao amor, ao acolhimento e à intimidade que temos com Deus agora. Meus amados, esse momento que estamos aqui precisa ser para nós o momento mais feliz da semana, porque é quando nós nos ajuntamos para oferecer o nosso louvor, a nossa glória, a nossa honra, a nossa adoração àquele que morreu na cruz por nós. É o momento em que nós podemos olhar uns para os outros e entendermos que todos que estão aqui, que já confessaram Cristo como Senhor, foram afetados por esse amor, e agora nós estamos ligados não somente ao Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, mas nós também estamos ligados uns aos outros. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: ligados aqui, jamais seremos desligados. Viveremos juntos agora, por toda a eternidade. Uma vez que nós encontramos com Cristo aqui, viveremos como irmãos para todo sempre. Vamos nos reencontrar lá na eternidade. Lembro quando o pastor Dalzir estava saindo da igreja presbiteriana de Vila Formosa para pastorear nos Estados Unidos, e ele fez uma brincadeira com a igreja. Irmão, se a gente não nos ver nos próximos anos, ele falou para a igreja, daqui 100 anos a gente se encontra. E daqui a algum tempo, que a Bíblia não descreve quando, nós vamos nos encontrar. Não só a igreja presbiteriana da Gávea, com as outras igrejas presbiterianas do Brasil, mas todos aqueles que confessaram Jesus Cristo em toda parte desse mundo, em todas as eras, em todos os tempos, em todas as culturas, nós celebraremos um banquete com Cristo, celebrando a vitória e a vida eterna que foi conquistada pela mensagem e pela obra da cruz. Veremos Paulo, veremos Abraão, Isaac, Jacó, veremos homens e mulheres que deram as suas vidas pelo Evangelho. Hoje pela manhã nós tivemos a ceia, a celebração da ceia, e é interessante porque sempre quando tem ceia, eu estou celebrando a ceia, e foi tão especial participar com a igreja hoje de manhã da ceia. E quando eu peguei aquele cálice nas mãos, me veio uma coisa rara na mente, eu nunca tinha pensado isso, mas o quanto de irmãos se comprometeram na propagação do Evangelho para que esta mensagem chegasse até a minha vida e eu pudesse celebrar aqui com vocês hoje pela manhã a vitória que Cristo nos deu por meio da cruz. E eu convido você a fazer esse exercício, não agora, mas quando você chegar em casa. Quais foram os caminhos que Deus estabeleceu para que a mensagem do Evangelho chegasse até você e você pudesse crer nele como seu Senhor e Salvador? Talvez foi um acampamento, talvez foi um retiro, talvez foi um vizinho, talvez foi um amigo de trabalho, alguém que chegou até você para falar desse amor que saiu lá de Israel, desse amor que tomou todo o mundo ocidental e chegou até nós aqui no Brasil e nós fomos afetados por ele. O amor que foi demonstrado lá na cruz do Calvário. Essa mensagem que chegou até nós e não pode emudecer nos nossos lábios, precisa continuar sendo proclamada, anunciada. E quanta alegria
ver uma igreja tão envolvida com esta obra. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos calcular o que significa abrir um campo, abrir uma congregação num bairro dessa cidade ou num bairro desse país. Eu lembro de uma frase de um pastor conhecido de vocês, uma frase que eu gostei muito, reverendo Samuel Vieira, falando sobre a importância de nós abrirmos congregações na cidade de Anápolis. E aí ele falou a seguinte frase: quando nós abrimos uma congregação, nós chegamos em determinado lugar e fincamos uma bandeira do reino de Deus e deixamos claro para o diabo: aqui você não manda mais. Quando nós olhamos para o boletim da igreja e percebemos tantas congregações, são bandeiras que essa igreja tem espalhado por essa cidade e por esse país, dizendo: o reino de Deus está chegando até vós. E que alegria, novas parcerias para poder fazer com que essa mensagem da cruz continue sendo propagada, anunciada por todo esse país, irmãos. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, e a nossa obrigação agora é nos envolvermos com essa missão, nos envolvermos com essa mensagem, nos envolvermos com o anúncio da cruz. Por isso que o quarto e último ponto é: quando nós compreendemos a cruz, nós olhamos para Deus como a fonte da nossa reconciliação. O ministério da reconciliação, ele parte de Deus. É Deus quem nos busca. É Ele que revela o seu grande amor por nós. John Stott vai dizer num dos seus livros: nós ofendemos a Deus, mas Deus nos procurou como um cão caçador procura a sua presa na floresta. Deus veio até nós, e Ele veio até nós por meio da cruz. Por isso que a cruz, ela revela a fonte da reconciliação. É Deus que decide se reconciliar conosco, e Ele faz isso por meio do seu único Filho Jesus Cristo. É Ele quem restaura o relacionamento com o homem por meio da morte do seu Filho. É Ele que vem até você e diz: eu estou te convidando para fazer parte da minha família. Irmãos, o princípio da cruz é que Deus faz as coisas de maneira surpreendente e contraditória. Porque para livrar pecadores como eu e você, Ele decide ser derrotado pelos próprios pecadores. Quem fala isso não sou eu, mas num livro chamado Lições de Mestre, de Mark Shaw, ele diz que para Deus livrar pecadores, Ele decide ser derrotado pelos próprios pecadores. E nesse mesmo livro, Shaw diz o seguinte: é na cruz que o rei se torna vassalo. É na cruz que o justo é injustamente e cruelmente condenado à morte. É na cruz que o santo é visto como um corrupto de alta periculosidade. É na cruz que o soberano é exacerbadamente humilhado. É na cruz que o imortal se desfalece. É na cruz que o onipotente esgota todas as suas forças. É na cruz que o Senhor se torna servo. É na cruz que o eterno é tragado pela morte. É na cruz que nós recebemos a nossa vida eterna por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. É por meio dessa cruz que Deus nos reconcilia consigo mesmo, não nos imputando nossas transgressões, mas colocando todas elas sobre o seu Filho Jesus. Deus se reconcilia com o mundo, grego, judeus, sendo fraco, humilhado e morto numa cruz. Eu quero concluir esse sermão, meu irmão, convidando você a uma reflexão. Cuidado. Cuidado para não fazer da sua vida cristã uma mera religiosidade. Cuidado para você, com o risco de você perder o que é central, primordial e essencial na nossa vida: adorar aquele que deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Essa igreja existe para isso. Domingo existem 3 cultos aqui para adorar a esse Deus. Você foi comprado para isso, mas também para anunciar essa mensagem ao mundo, não como igreja organizada, com congregações espalhadas pelo país, mas também como indivíduo. Aonde você está, você é uma bandeira do reino de Deus.
Você é um instrumento que precisa ser usado para a expansão desse reino e para o anúncio dessa mensagem. Deus se fez homem, morreu numa cruz para reconciliar os pecadores com Ele. Entender a morte de Jesus é o que nos impulsiona no caminho da vida cristã. Esta cruz é o que nos motiva a viver, a meditar na palavra do Senhor, a ter uma vida de oração, a lutar com toda a dedicação contra a carne, a evangelizar, a se envolver com os ministérios na igreja, com os departamentos, cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos irmãos da melhor idade, dos adultos, dos casais, a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, a ser santo no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. É esta cruz que torna o ministério de Paulo um ministério profícuo, torna Paulo um homem incansável na propagação do evangelho e no exercício do apostolado. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 6, verso 14, mas longe de mim esteja gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O sentido da nossa fé, o sentido da existência dessa igreja está na cruz de Cristo. Por isso, meu irmão, se você trabalha aqui, trabalhe motivado pela cruz. Se você está envolvido em qualquer ministério desta igreja, sua motivação não pode ser outra, senão a cruz de Cristo. Se você está procurando ter uma vida de santidade, a motivação da sua vida de santificação, do seu processo de santificação, precisa ser a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a essência da existência desta igreja. Por isso está no principal lugar. Esse é o principal símbolo da igreja cristã. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em qualquer lugar do mundo esse símbolo é reconhecido. Porque foi ali que Deus se fez homem, morreu por nós, ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Que você viva para adorar esse Deus. Que você tenha o seu coração sempre transbordando de alegria, porque um dia Jesus Cristo veio ao mundo padecer em seu lugar. Não se distraia, não fique disperso, não se perca na periferia, foque no que é essencial, uma vida de louvor, adoração ao Senhor Jesus Cristo. É para isso que essa igreja existe. E que Deus nos abençoe nesta caminhada. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque a cruz de Cristo nos une. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, pessoas de diversas denominações, pessoas que estão espalhadas por essa cidade, por esse país e pelo mundo. Obrigado, Deus, porque essa cruz de Cristo também nos iguala. Pecadores, miseráveis, perdidos, mas que foram encontrados pelo Deus gracioso e fez de nós, Senhor, homens e mulheres, salvos e remidos pela Tua cruz. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos amou a esse ponto. Agora eu peço, faça com que cada membro desta igreja, cada pessoa que está neste culto, possa compreender de maneira muito clara que a essência da vida cristã é glorificar esse Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. Esse Jesus Cristo que deu a vida por nós e que agora é digno de toda a nossa adoração, de quem agora nós somos escravos e devemos servir, e devemos ser discípulos, seguir os seus passos, agir como Ele agiu, olhar como Ele olhou e viver uma vida que realmente o glorifique em todas as áreas, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Espírito Santo, nos capacita para sermos uma igreja que realmente Te glorifica em tudo, Pai. Nós louvamos e Te agradecemos pela Igreja Presbiteriana da Gávea. Sabemos, Deus, que aqui tem muitos homens e mulheres que estão procurando viver para a glória do Teu nome e que o Senhor mesmo continue os animando. Ó Deus, e se porventura tem alguém aqui que se perdeu, se distraiu, se envolveu com o periférico, deixou de olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que é o foco da nossa caminhada, que é Cristo Jesus, que o Senhor mesmo, Deus, esteja tratando desses corações, trazendo-os de volta para a caminhada, para juntos vivermos, Deus, buscando sempre a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.